Quem é mais romântico? Eu acho. A internet, ela traz à tona muitos medos que você tem. Ai, eu sou muito Team Carrie. Tem podcast hoje de crianças falando mal de CLT. Vocês já viram isso? Quê? Juro, juro. Essa foi a minha reação. Pode dar carona pra amiga de trabalho? Claro. Casal que tem perfil de redes sociais junto. Ai, eu tenho preconceito. Bem-vindos a mais um Na Palma da Mari. Hoje é quase uma DR aqui, mas não no sentido ruim, gente. A gente vai discutir relacionamento desse casal que todo mundo ama tanto, Léo Bagarolo e Evelyn Camargo. Que prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso. Devo Obrigado. dizer que eu sou fã há muito tempo. Que vocês, eu acho que têm os perfis que eu mais encaminho para as pessoas. De verdade, gente. É impressionante. Nenhuma experiência única, não é, minha Nenhuma. gente? Nenhuma. Acho que essa é a frase que a gente mais fala. Pois é. Aí eu já queria começar, então, a gente vai, claro, entrar em vários assuntos aqui, se vocês que conhecem o trabalho do Léo e da Evelyn, eles falam muito sobre relacionamento, fazem sketches ali, falando sobre o dia a dia deles como um casal, e é muito engraçado, porque vocês sempre representam a gente de um jeito muito especial, digamos assim. De onde vêm as ideias pra isso? Obviamente, imagino que do dia a dia, mas assim, tem coisa que você fala, cara, como é que eles pegaram esse detalhe que parece que só acontece comigo? Como é possível? Eu costumo dizer que a Evelyn é um meme ambulante, né? Tudo que ela faz em casa é muito fácil de você aumentar aquilo, né? Porque a gente aumenta, obviamente. Não necessariamente a gente vivencia 100% daquelas situações, mas em algum momento a gente já teve uma experiência parecida. E tudo que ela faz é passível de interpretação nas redes sociais. Então, e o mesmo vale pra mim, né? A gente, às vezes, o que tem acontecido com alguma frequência é, se a gente tá tendo uma discussão, uma briga que seja menor, a gente para no meio e ri ou fala, putz, isso aqui vai dar um vídeo bom, e depois a gente volta a brigar. É porque a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe como é que dá pra fazer humor de uma coisa que às vezes é uma discussão. Então a gente já sabe, anota isso aí, porque... E às vezes é umas coisas tão pequenas, mas que sempre acontecem, que a gente fala, não, realmente, se isso acontece aqui em casa com tanta frequência, deve acontecer na casa de todo mundo. Não é possível que é só com a gente. E isso acaba resolvendo briga entre vocês? Do tipo, às vezes vocês estão lá discutindo sobre algo, aí vem a ideia e até esqueceu da briga. Você fala, cara... Acontece porque às vezes a gente dá risada. Porque a gente tá brigando e aí percebe que isso parece uma sketch, e aí a gente começa a rir e fala, nossa, a gente tá fazendo igualzinho no vídeo. Ah, então para, dá risada. Vamos gravar, né? Para tudo e vamos gravar. Mas aí eu queria voltar no tempo aqui, porque a gente vê vocês dois tão bem, tão felizes nas redes sociais. Como vocês se conheceram? Você quer contar versão como que é a você me mesma? conhece? É a mesma. A versão é a Não, mesma? Porque então, não, mais ou menos, mais ou Então menos, vamos, mais ou menos. vamos nas duas versões, vai. Começa com a sua versão. A gente se conheceu na mesma empresa, a gente trabalhava na mesma empresa, e aí, por conta de amigos em comuns, eu tenho um amigo para te apresentar. Eu morava em Ribeirão Preto e ele morava aqui em São Paulo. E eu tava aqui em São Paulo por uma reunião, e eu tenho um amigo para te apresentar. E aí me mostraram no Instagram, e eu, ai, nossa, que bonito, né? Gostei e tal. E aí ligaram para ele, vem aqui, tem uma amiga para te apresentar. Ele não foi. Não, gente, a gente Na trabalhava... primeira vez ele já não foi. Eu trabalhava numa loja, eu tava fechando a loja, era meia-noite, um plantão de de um período inteiro, né, até meia-noite. Falei, gente, não vou. Eu era uma pessoa muito antissocial, na real. Bastante. Eu ainda sou um pouquinho introspectivo, mas eu era muito antissocial. Então, assim, me chamou pra sair, eu tô saindo do trabalho agora, não ia rolar. Eu tava muito bem solteiro, eles queriam empurrar uma pessoa pra um relacionamento. Então, assim, eu tava um ano solteiro muito bem. Então, não era aquele momento que eu tava entendendo que eu ia sair daquilo que eu tava vivendo. Continua. Bom, começou aí. A versão com comentários é exatamente. ótima. Nos seguimos nas redes Nos seguimos sociais. nas redes sociais, ele não apareceu lá, eu falei, Não aparecia, eu falei que eu não ia. Ele falou, se der eu vou, deu aquela famosa. Mas falou pra outra pessoa ou pra você não, direto? Não, a gente não conversava. A gente não conversou, foi os tá. amigos ali. Não, se der eu vou e tal, não apareceu. Enfim, seguimos. E aí a gente se tinha nas redes sociais, e um dia ele postou um vídeo com a Bica, que é a Pincher. O Léo tinha 180 seguidores no Instagram, ele era uma pessoa super low profile. Antissocial. E ele postou um vídeo com a Bica, que a Bica fica lá no rosto dele, assim. E aí eu respondi, ai, que bonitinha, não sei o quê, nossa, que querida. E a gente começou a conversar a partir daí, mas meses depois desse fatídico dia do bar. E aí a gente começou a conversar e 24 horas depois eu já tava assim, eu vou casar com esse homem, meu Deus do céu. Emocionadíssima. Ai. Peixes, ascendente em peixes, impossível ser mais emocionado. E aí você veio pra São Paulo, né?
A gente conversou. Fizemos o web namoro, né? A gente conversou muito, tipo, vários dias. Aí Já tinha algo ali. Já. Mesmo antes de se ver. assim. Já. A gente não tinha se visto ainda pessoalmente. A gente ficou bastante tempo conversando online, né? Ficou. E aí, numa oportunidade, ela veio pra São Paulo. Eu tinha uma escala aqui em São Paulo. Era uma escala de 3, 4 horas, né? E aí eu falei, vamos se encontrar então, né? Vamos lá. Em Guarulhos, a gente se encontrou em Osasco. Não, em Guarulhos. Em Guarulhos mesmo. Nunca tinha ido pra Guarulhos. Assim, não conheci nenhum bar lá, nada. Falei, vamos lá perto mesmo, né? E aí, a gente conversando bastante tempo, só que eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Fui buscar ela no aeroporto. Saí da loja, porque fiz meu plantão de abertura. Saí depois A gente trabalhava muito. Trabalhava muito. Não, que a gente não trabalha. Não, mas... E saí, me troquei ali no shopping. Fui buscar ela. Ela mandou localização, falou, saí, tô no aeroporto aqui, eu saí. Aí eu cheguei lá eu não lembro qual que era o Acho terminal. que era Terminal 2, uma coisa assim. Aí ela falou, tô aqui, eu olhando a localização pelo GPS. Passei assim, tinha exatamente a localização dela, uma mulher, só que era completamente diferente dela. Falei, gente, será que ela mente tanto assim na internet? Será que ela usa filtro? Não é essa pessoa. E passei. Falei, não vou parar, né? Porque não é ela. Aí eu falei, tô no terminal errado, né? Se ela tá na parte de cima, não sei, eu tô no lugar errado. Aí eu falei, Evelyn, me manda sua localização de novo, por favor, que eu não tô encontrando. Aí ela falou, não, tô aqui, passa aqui de novo. Eu falei, ai, meu Deus, passa aqui de novo. E não é a pessoa que eu conheci na internet. Achei que ela tava dando um golpe. Aí eu passei de novo, aí tava dando aqueles 30, 40 metros de distância, mais ou menos, que dá quando você não tá online no GPS. E aí encontrei ela, e ela me causou uma excelente primeira impressão. Porque ela é alta, e ela tava com uma mala, e eu saí do carro para abrir a porta. Não fiz nada, eu saí do carro, ela colocou a mala dentro do carro, ela abriu a porta pra ela e falou, nossa, que educado você. Eu falei, nossa, que cavalheiro. Porque eu fiquei nervoso, que eu falei, putz, ferrou porque eu vou me apaixonar. Eu falei ali, foi um negócio muito bizarro. Então, só que aí tem uma segunda parte da história. Não, mas pera, a pessoa que você viu era ela? Não Ela era. saiu, tipo, de trás, assim. Eu tava, tipo, um pouco mais pra frente, a localização tava dando errado, não era tão diferente já tava quanto a foto. Criando uma situação na minha cabeça, falar, olha, tive uma dor de barriga, me caguei inteiro no carro, vou ter que ir embora, não vai rolar. Tava com isso na cabeça, mas ainda bem que depois eu dei essa segunda chance pra mim e pude encontrar a pessoa correta. E saímos, fomos no bar, ficamos, nos beijamos, foi legal. Mas aí era uma escala, né? Foi super rápido, a gente saiu do bar, fui... tava indo pra Brasília. 2018. E eu falei assim, a gente vai namorar na minha cabeça. Louca. Mas você não falou isso pra ele? Não. É porque já foi meio que uma comédia romântica, né? Já, porque tudo. Já a gente tem 3 horas só. Ai, gente. Um encontro rápido. E eles super me corresponderam até então, conversando comigo. E a gente... Eu sou educado? Não, porque eu queria namorar também. Léo, eu tô decidindo se eu vou te apoiar ainda, tá? Não, e aí a gente nessa, tipo, vamos num show, que eu sou a louca do show. Eu amo ir em show, sou fã. E falamos pra ele que ia ter um show que eu queria ir em São Paulo, vamos, aí ele, vamos. Aí um belo dia ele, não vai dar pra eu ir. Começou a me tesourar, me cortar no WhatsApp, da noite pro dia. E aí depois, acho que você tá entendendo errado. A cara dele! Não é isso, porque ele sabe que é verdade. Não é isso, e não tô querendo isso agora. E aí eu falei, é? Pra ela não se iludir. Como ele é bom. Homens sempre tão bons, né? Que seria da gente, né? Se eles não fossem tão bons assim. Aí eu mandei um textão pra ele. Nossa, um textão. E ainda ela respondeu, ela tá assistindo o jogo do Palmeiras, porque ela é super palmeirense. E ela falou que não queria estragar o jogo dela. Eu falei, vou terminar de assistir o jogo, já te respondo. Terminei de assistir o jogo, digeri, mandei um textão pra ele e falei, acabou. Mas aí eu sustentei. E aí eu mandei um textão falando pra ela que ela entendeu errado, que eu não queria que ela se iludisse, que eu não tava vivendo esse momento que ela tava vivendo, que eu gostava dela, mas não era, eu não queria namorar, eu não queria nada sério, eu já queria casar. Então ela me assustou. Mas você falou... Não, calma. Não, eu não falei isso pra você. Vamos lá, vamos de textão pra textão, vai. Evelyn, o seu textão em 3 tópicos. Vem um tweet, vai. O que você falou? Não, eu falei pra ele só que eu estava muito envolvida emocionalmente com ele, porque eu achei que era recíproco. Porque todas as coisas a gente se viu, a gente ficou, em nenhum momento ele tava... Eu tava aí correndo atrás dele, era recíproco, sabe? Eu mandava bom dia, ele mandava bom dia, e no outro dia era ele que manda... Era recíproco. E aí ele, não é isso que eu quero agora. Foi isso, entendeu? E aí você fez o textão de volta. Falei pra ela pedir desculpa, porque
Pedi desculpa. Ai, me desculpa, porque eu sou tão... Pedi Ai. desculpas. Enfim, ficou por aí, ela nunca mais me respondeu. Uns 3 meses? Uns 2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses, nunca mais me respondeu. Aí fui viajar, fui fazer um mochilão pra Europa, meu primeiro mochilão. Eu fui fazer na Europa, visitando vários países. E eu tava lá, eu lembro muito bem, eu tava em Madrid, e eu tava voltando de um lugar pro outro, o metrô já tava fechado, era noite, e eu tava com 5% de bateria no celular, então eu ficava ligando e desligando meu celular, via o mapa ali, pra voltar pro albergue, pra ver mais ou menos onde que era. Aí abri o Instagram sem querer, assim, vi um meme, que era muito a cara dela, não lembro qual era o meme, mas era do... Como é que era? Chapolin... Era do La Casa de Papel, não era o negócio do La Casa de Papel? Ah, não sei, Acho não que lembro. era. E mandei pra ela, como quem não quer nada, a gente nunca mais tinha conversado. E ela prontamente me respondeu. Tava na expectativa. E aí, nesse dia eu cheguei no albergue e não pegava internet no meu quarto. E eu tava ficando sem bateria. Fiquei na escada do prédio ali com o celular carregando, bem coisa de filme mesmo. Sentado ali onde pegava a internet, a gente ficou conversando por horas. Eu passei basicamente, quanto tempo? Umas 4 horas de diferença, né? Quanto que é? Não sei, acho que é umas 4 horas. A gente ficou conversando durante muito tempo ali, eu fui dormir super tarde. E ali a gente engatou uma segunda conversa. Depois de 10 dias eu voltei imediatamente para Ribeirão Preto, para casa dela. Eu, Bica, um buquê de flores e um chocolate. E me pediu namoro, olha só. E pedi O namoro. gelo de 2 meses valeu a pena. Meninas, Tá vendo? meninos, Há esperanças. fica a dica aí. O gelo funciona. Quando eles sentem que eles perderam o poder, Exatamente. aí, meu amor, eles vêm com um buquê de flores. Mas peraí. Muito comédia romântica, eu tô passada. Muito, é um filme. Dá pra fazer um roteiro e... Cara, eu tô passada, mas aí ela sabia que você ia ou ele apareceu de surpresa? Não, eu sabia, já tinha sabia. combinado. E é só que ela tá. ficou apreensiva, né? Que ela achou que eu não ia aparecer. É, porque ele não me passava confiança, né? Depois de tudo que tinha acontecido na Depois parte de 1. tudo que tinha acontecido. É. Eu falei, vai saber se ele vai falar que é coisa da minha cabeça de novo. Não. Então, Apareci mas não, lá. foi. Apareceu ele, a Bica, Ai. o buquê, o chocolate. A Bica já me amou no primeiro dia. O que não é fácil. Porque a Bica é uma pincher, então ela não gosta das pessoas em geral. Mas ela me amou no primeiro dia. E aí estamos juntos há 7 anos. Isso foi em 2018. 18. E aí, morando cada um numa cidade, como é que vocês fizeram? Eu ia todo final de semana para Ribeirão. Todo final de semana. Exatamente. 100% do céu. Eu fazia BlaBlaCar. Então eu saía sexta-feira do trabalho, porque eu já não trabalhava mais em loja, então não era mais final de semana, ela trabalhava nesse final de semana. Então por isso que eu ia para lá, porque ela sempre tinha trabalho de sábado ou domingo. E aí sexta-feira eu pegava o pessoal no posto e a gente ia para Ribeirão e voltava na segunda de madrugada. E aí São veio a pandemia, Aí eu fui para Ribeirão. e aí mudou tudo. Aí tudo mudou, porque eu ainda trabalhava em loja. E a loja que eu trabalhava entrou como Serviços essenciais. essencial. Então, ficou aberta, ficou funcionando. E ele trabalhava no escritório, o escritório entrou todo mundo de home office. Então, ele foi para Ribeirão para passar um final de semana. Passou E 8 ficou meses. 5 meses, eu acho, mais ou menos. Foi mais. Deu 5, 6, porque depois eu vim. Que foi quando a gente criou o perfil da Madaibica, que a gente começou a criar conteúdo para internet. Foi quando tudo mudou ali em Ribeirão e na pandemia, né? Mas criar conteúdo já tinha passado pela cabeça de Não. vocês? Como é que surgiu essa ideia? Eu sou formado em cinema, ela é atriz, eu sou ator, fiz muito tempo de teatro. A gente tem uma formação artística bem sólida, só que a gente nunca trabalhou na área. Mas criação de conteúdo nunca foi algo que a gente planejou. Eu, pelo menos, nunca planejei. Ela tinha já um conhecimento muito maior que eu de internet, rede social. Ah, você foi emo. Ela é Então, emo. Fotolog, eu já vinha daquela época. Entendeu? Cinto de taxinha. Exato. Então, eu tinha uma noção, mas assim, isso era só um hobby. Nossa, e falando, eu lembrei agora que na época do Orkut, eu criei uma comunidade pra minha cachorra, pra Xuxa, que era minha... Acho que eu fui Ou seja, primeiro você- do primeiro ali ainda. Já, tá vendo? já tinha um pezinho ali, mas nunca a gente pensou em criar conteúdo, não. Ó, eu já quero saber mais sobre esse perfil, porque foi o perfil que fez vocês fazerem sucesso, mas como era a cena emo em Ribeirão Preto? Eu não sou de Ribeirão, é pior. Eu sou de Pior ainda. Pedreira. Como é que era a M É Pedreira? uma cidade que tem 30 mil habitantes. E aí, tinha tipo uns inferninhos assim? Pouquíssimo, só que é bem perto de Campinas. Então a gente acabava saindo em Campinas, mas a maior parte era pela internet. Então, Orkut. Aí os shows, quando era algum show muito assim, que aí a gente combinava, porque eu era adolescente, né? Então aí o pai de alguém tinha que trazer a gente. Então, por exemplo, o pai de uma amiga trouxe a gente pro show do My Chemical Romance que teve aqui no Brasil. Então, tinha isso, mas era uma coisa mais... Era bem
pequeno, vamos dizer assim, pedreiro. Ai, bons tempos. Bons A tempos. gente foi feliz nessa época. Ai, muito. Eu ainda sou, então. Não, o emo tá num momento aham, importante, tá. né? A gente trouxe, inclusive, a Fresno aqui, recentemente, e eles falaram bastante sobre isso também, como a gente tá voltando. Mas você não era dessa pegada emo? Eu tinha o cabelo emo. Que as pessoas chamavam de emo. Eu tinha uma franjona, assim, colorida na escola. Mas eu não tinha nenhum comportamento de banda ou de nada. Era o quê? Qual era o seu perfil adolescente? Ai, não sei. Jogar. Ele Não era. Eu era... Ai, nossa, eu não sei qual era o meu perfil. É porque eu acho que a gente tem Filho único, mimado, sabe? Não tinha muito um... Não tinha. É porque eu tenho o DNA de fã muito forte. Eu tipo não assim, tenho. sabe? Sempre... E o Léo é tipo 0. Ai, tem uma banda que ele gosta. Eu falo, ai, vai ter show aqui, vamos! Não. Vamos assistir daqui. Eu conheço pessoas assim. Tenho Ele amigos não que tem são. a... Tenho até amigos que Tem são. amigos que são. É difícil. Mas aí ele vai com você no show. Não, mas aí ele casou com a pessoa que quer chegar no show, tipo, 12 horas antes pra ficar E com a filma o show faixa. inteiro. sabe? Tipo... Com a faixa. Tá, voltando pro perfil da Madá e da Bica. Como que foi pra vocês, então, começar isso? E quando isso virou profissão de vocês? A gente criou o perfil pra Madalena, que é a Bulldog que a gente pegou junto, né? Porque eu tinha a Bica, ela tinha a Lola, que era a gata. E aí a gente teve uma Bulldog junto lá em Ribeirão. E a gente via algumas pessoas postando, fazendo perfil de cachorro e gato, e postando foto, e daí fazia uma permuta de ração, de coleira, de brinquedo. A gente falava, vamos fazer um perfil pra Madalena, ela é tão bonita, né? Ela é instagramável, tudo. E na época não tinha vídeo, assim, né? Não era algo muito comum. E a gente queria ganhar coisa de graça, basicamente, das marcas, né? Foi que a gente criou. E eu já fazia a voz da Bica, então a Bica aparecia ali. E o TikTok veio justamente no final de 2019, início de 2020, trazendo esse volume de vídeos curtos que a gente tem, que existe hoje, né? Essa estratégia de vídeos curtos. E era algo que eu já fazia, só que não emplacava, porque não tinha isso no Instagram, por exemplo. E como a gente foi meio que pioneiro nesse negócio de pet influencer que fala e de humor, era um momento muito difícil para todo mundo. O mercado pet cresceu bastante na ocasião. Então acho que foi uma junção de muitas oportunidades ali que a gente encontrou. E aí aquilo deu muito certo. Demorou um tempo para virar a chave, né? A gente não teve nenhum momento que você fala assim, a partir daqui foi quando tudo mudou. Não, as coisas foram acontecendo muito degrau a degrau. E marcas começaram a procurar a gente começou a monetizar no YouTube, a gente entrou para uma agência, começou a trabalhar o nosso comercial, a gente começou a nossa questão financeira mudou muito, a gente não conhecia como é que funcionava todo esse volume de dinheiro que tem na internet, a gente não sabia. Então isso foi acontecendo aos poucos. Acho que foi um período aí de quase um ano, né, até eu decidir sair da empresa. até mais, eu acho. A gente Se a gente muito... for pensar de quando a Madá e Bica começou a ter um pouco mais de relevância, que foi em 2020, no começo de 2020, na pandemia, foi, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, essa caminhada, até a gente realmente entender que era um negócio. Um trabalho. E a virada maior, assim, eu acho que foi quando a gente entendeu que a Bica era uma peça importante pro cenário ali, porque a gente tinha essa coisa da Madalena, de postar foto, e quando o Léo fazia... Porque a Bica é uma pincher. E é muito comum você ver na internet bulldog fofinho, cachorro fofinho. E um pincher, tem várias pessoas que não gostam de pincher, ou quem gosta muito e sempre tem, mas é barulhento, late pra todo mundo, morde, bravo. E aí quando ele veio com a voz, e uma coisa meio de ódio, de raiva, de xingando as pessoas super se identificaram. Porque, eu sou a Bica. As pessoas falam isso, as pessoas mandam isso pra gente. Minha personalidade é igual a dela. Só que o cachorro tem uma licença poética para poder falar essas coisas. E aí foi a virada mesmo, né? E aí em 2021 a gente ganhou o prêmio do TikTok Awards de vídeo do ano. Não, TikTok Awards foi 19. Não. Foi 21? 21. Foi 21, é verdade. De vídeo do ano. Então aí no primeiro TikTok Awards que teve no Brasil. Sim. E a gente ganhou, foi bem inesperado, assim, que a gente ganhou. Foi o momento que a gente percebeu que estava no caminho certo. Que aquilo poderia ser realmente um negócio que a gente estava construindo uma história na internet. E vocês foram muito cautelosos, né? Porque até mais que conciliando as coisas com outro trabalho que vocês tinham. É. Eu imagino que foi 1 ano e meio, então, de muita coisa acontecendo, porque não é fácil você ter esses 2 trabalhos. E o Léo saiu e eu ainda saí 1 ano depois ainda.
Então eu continuei. Porque a gente não sabia como é que ia ser. Uhum. É muito... A internet, você não tem um plano de carreira, de desenvolvimento, igual você tem numa empresa CLT. Então, a gente não sabia quais seriam os próximos passos e como que a gente ia administrar tudo aquilo. E aí, quando eu saí da empresa, aí eu comecei a focar no meu perfil pessoal também. E quando ela saiu, a mesma coisa. E aí vocês perceberam que as pessoas também estavam interessadas em vocês. E isso deve ter sido muito estranho, principalmente pra você, introspectivo. É. E aí eu posso dizer, porque eu sou uma pessoa totalmente introspectiva também, as pessoas falam, como é que a gente faz o que faz? Como é que, enfim, você acaba desenvolvendo ali um jeito de fazer o que ama, sendo quem você é. Mas como foi quando vocês perceberam que o interesse virou pra vocês? Era muito mais fácil eu fazer as sketches no perfil da Madai Bico, porque era um personagem. E eu era o pai da Madai da Bico, eu não era o Léo. Então o Léo ficava escondido, né? Eu só fazia, interpretava. E aí quando mudou pro meu perfil, foi como se começasse do zero, né? Porque eu tinha que começar um perfil novo, as pessoas associavam muito a Madai Bica ainda. Quem encontra hoje a gente na rua, é muito engraçado que as pessoas ficam esperando que eu vou fazer alguma coisa. Que eu vou fazer uma piada, que eu vou falar muito. E é exatamente o contrário. Ela que fala muito, ela que interage. Não que eu seja, né, fica cutucando, sorria, né, tira essa cara de bosta, fica esse tempo todo. Mas não precisa disso. Hoje eu tô bem melhor, mas ela é a pessoa muito mais extrovertida do que eu. E eu virei uma pessoa melhor por conta da internet. Essa relação com as pessoas da internet me trouxe um pouco mais de liberdade e uma facilidade de lidar mais com as pessoas, que eu tinha um pouco, né, esse bloqueio também. E pra você? E é engraçado, porque hoje a gente vê uma divisão de público. E às vezes a pessoa chega para falar com a gente na rua e a gente fica esperando para saber quem ela segue. Porque antes tinha uma coisa muito assim, era a Madai Bica. Mas agora tem gente que segue o nosso perfil e nem sabe que a Madai Bica existe. Porque, segue por conta das sketches de casal, é igual meu marido. Ou se não é um público mais infantil e aí a gente já sabe mais ou menos que vem do YouTube, que é Madai Bica, que gosta de cachorro. Ou às vezes é só pelo cachorro mesmo, pela gata. Então, tipo, eu sigo a Lola. A gente tem uma vertente de público que às vezes nem sabe que a gente tem tantos perfis assim, né? E o que vocês falaram sobre CCLT, não sabia exatamente o que era. A dona Isabela, da nossa produção, me apresentou algo que eu não conhecia, que tem podcast hoje de crianças falando mal de CLT. Vocês já viram isso? Quê? Juro. Essa foi a minha reação. Crianças falando assim, por que eu vou aprender a fórmula de Bhaskara? Sendo que eu não quero fazer faculdade, porque CCLT e tal é um movimento de podcasts infantis, uma coisa bizarra. E aí eu queria ouvir de vocês, porque vocês vieram do mundo CLT e hoje vivem nesse mundo de influenciador, que é o novo jogador de futebol, né? Exatamente. A galera acha que beleza, vou fazer um vídeo e funcionou. Como foi essa transição pra vocês e é tão fácil quanto as pessoas acham que é? Não. Eu acho que a transição foi muito difícil. A gente é de uma geração, né? Os millennials, em geral, ouviram muito que precisavam ter uma grande carreira numa grande empresa. Gerente, Então, diretor, CEO, você tem que construir uma carreira. A gente entrou como trainee, eu sou economista, além de atriz, imagina, é super diferente, né, os dois caminhos, mas eu entrei na empresa, desenvolvi lá dentro, assumi uma posição de gerência numa multinacional, é muito legal. E a gente tem uma estabilidade interessante no CLT, que hoje as pessoas estão falando que não tem. É claro, você não tem uma estabilidade que amanhã você pode ser desligado. Mas você tem direitos, você tem coisas que você não tem trabalhando para você, como PJ, por exemplo. E o caminho para ser influenciador é um caminho que, por exemplo, para a gente funcionou porque a gente sabia como era trabalhar como CLT. A gente continuou achando que isso é um trabalho, a gente tem rotina, a gente tem as atividades que a gente tem que fazer todo dia da semana, o que a gente tem que entregar. O compromisso que a gente tem com os nossos parceiros, o compromisso, com os nossos seguidores. seguidores. Não é... E eu acho que é a mesma coisa que a gente ouvia de quem era jogador de futebol, ou de quem era atriz, que também era aquela coisa. Gente, demanda muito. É claro que a gente tem uma recompensa muito maior, você tem uma visibilidade, você ganha coisas, você tem... Isso, ninguém tá aqui falando que não existe, é realmente maravilhoso. Mas para chegar lá, você tem que ter coisas feitas... Que te dão uma bagagem, né? Uma solidez também, sabe? Que eu acho que é muito importante, que a galera não vê. Tem estudo, tem muito trabalho, tem responsabilidade. Não é só festa. Talvez se a gente tivesse viralizado com 18 anos, 19, a gente não estaria aqui até hoje, sabe?
E como é a rotina de vocês trabalhando? Já flutuou muito, a gente já teve momentos de quase burnout, enfim, a internet, ela traz à tona muitos medos que você tem. Então, assim, eu comecei a fazer terapia depois que eu comecei a trabalhar na internet. Não que eu não tivesse os problemas que eu tenho, mas ele fica muito mais exposto quando você está na internet, porque é o seu trabalho, é a sua responsabilidade, você não tem um chefe, você depende de você, você tem outras pessoas te julgando, você não sabe qual que vai ser o dia de amanhã, tudo aquilo pode desmoronar a qualquer momento. Então, são vários questionamentos que você, no início, você se prende muito às coisas negativas, apesar de você ter um vislumbre muito, muito interessante, mas aquilo tudo que está acontecendo ao seu redor, ele te impacta bastante. E no início a gente tinha uma rotina, assim, desgastante de produção de conteúdo, absurda, porque a gente queria ganhar corpo na internet. Era um momento que a internet, que os vídeos curtos estavam crescendo muito, muitos influenciadores estavam surgindo, criadores de conteúdo, muitas pessoas começaram a criar conteúdo, a gente precisava se diferenciar ali naquele meio. E esse nosso comprometimento com o nosso trabalho fez com que a gente trabalhasse muito, exaustivamente, final de semana, feriado, momentos com a família, momentos de viagem, todos esses momentos eram momentos de trabalho. Hoje a gente entende que a gente está numa posição em que a gente pode ter mais qualidade, a gente não precisa ter necessariamente quantidade, mas a qualidade ela dá para a gente alguns respiros, né? A gente respeita mais os momentos nossos, porque senão a gente não ia conseguir ter momento nosso, né? Era o tempo todo trabalhando, era o tempo todo filmando. Eu já acordava com o celular na mão, tentando produzir conteúdo, tentando fazer alguma coisa que pudesse mostrar para as pessoas que eu estou online, que eu estou vivo, que ninguém vai roubar minha posição. Então, a internet traz tudo isso, esses pontos negativos à tona que você tem que lidar. E é um processo. Hoje a gente está num processo muito mais estável, muito mais tranquilo com relação a isso, mas porque a gente construiu muito cuidadosamente nesses 6 anos, basicamente, né, que a gente está trabalhando com a internet, principalmente com os nossos parceiros, com as nossas marcas. Era até estranho para a agência que a gente queria conversar com as marcas, a gente queria entrar nas reuniões e falar, posso falar com ele? Ah, mas a gente quer te blindar, a gente precisa falar, mas eu quero conversar, eu quero que eles me vejam. Eu fazia isso no meu trabalho, sabe? Eu visitava os fornecedores, eu visitava as pessoas, e era legal você se colocar ali para as pessoas conhecerem quem é você, né? Não verem só a ponta do iceberg ali, que é o vídeo postado. Todo o processo por trás disso, ele é muito desgastante, mas você precisa ter muito comprometimento e constância. Eu acho que a constância nossa, ela foi variando durante esse tempo todo, mas ela foi muito importante para que a gente chegasse onde a gente está hoje. E é muito comum ouvir isso de quem trabalha com internet, né? Eu lembro a entrevista que eu fiz aqui no Na Palma da Mari com o Rafa Chalub, que é esse menino, que viralizou com o vídeo da Pfizer na época da pandemia. E ele falou que ele teve que parar 1-2 meses, porque ele falou, cara, eu fiquei naquela ansiedade de perder o meu espaço, que é isso que você falou, né? Eu tenho medo de, sei lá, de tudo isso passar e eu perder o auge, ou não, de repente, nem perceber que esse auge chegou e mexe com a cabeça das pessoas, e a gente vê cada vez mais criadores de conteúdo falando sobre saúde mental. Então, esse glamour que as pessoas veem, claro, como você disse, né? Tem a parte legal, você é convidado para shows, você vai, sei lá, em eventos, você conhece pessoas que você admira, isso tudo é muito legal. Mas é legal porque vocês acabam fazendo isso em dupla. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, como no caso do Rafa, sozinho. Claro que tem equipe, mas não é a pessoa que está ali vivendo o protagonismo junto com você. Isso ajudou também? Ajuda bastante, porque teve épocas que a gente chegou a produzir 250 vídeos no mês. Então, era uma coisa assim. Não, absurdo. Vídeos diferentes, nem contar stories, nada. Vídeos postados mesmo, no feed. Gente, é muito... É inacreditável. E aí tinha a hora que eu tinha que falar, amor, vamos parar 1 minuto pra gente poder fazer alguma outra coisa, pra gente poder sair. E ele também, amor, não quero postar nada. Não quero. Vamos fazer alguma coisa. Vamos tirar férias e tirar férias. Foi a primeira vez que a gente fez isso Esse ano passado, dezembro. Na viagem do a gente viaja bastante, só que a gente viaja sempre trabalhando, né? Sempre gravando. E dezembro do ano passado foi a primeira vez que a gente falou, a gente vai sair de férias. A gente vai, como se fosse CLT, vou tirar meus 20 dias de férias. Eu não vou postar, eu não vou... Com as marcas a gente tem o calendário, né? Se tinha coisa já gravada, já estava feito, mas eu não vou escrever roteiro, a gente não vai fazer nada, a gente vai sair de férias, foi a primeira vez. A gente chegou a fazer alguns vídeos, mas... Porque deu vontade. Porque deu vontade, sabe? Mas aí orgânico, sem ter publicidade, sem ter nada, porque a gente se programou para fazer isso. Porque antes, qualquer viagem era... Possibilidade de gravar, conteúdo. de fazer conteúdo, de fazer... Vocês sentem que isso já prejudicou o relacionamento de vocês? Como casal? Ou vocês sempre souberam conciliar as duas coisas? Eu acho que prejudica, né? Quando você dá muito foco no trabalho. Porque é um problema você trabalhar em casa,
É um problema, uma solução, né? Ela é minha sócia e ela é minha esposa. Os meus cachorros são meus filhos e são o meu trabalho. Então, assim, as coisas elas se misturam em determinado momento e às vezes você fica muito só no trabalho, é sempre trabalho, é o trabalho, é o trabalho. Então aquilo desgasta, porque você não tem tempo para ficar pessoalmente com outra pessoa. Eu acho que é uma coisa muito recente. Nossa, a gente mudou para uma casa, a gente morava em apartamento, a casa está dando uma liberdade, um espaço pra gente que a gente não tinha. Então tudo isso está trazendo uma vivência talvez tardia pra gente, que a gente conquistou na internet e ali da nossa vida pessoal, que a gente não aproveitou os momentos que a gente poderia aproveitar mais. E acho que também a gente tem visões diferentes em algumas coisas. Então, rola conflitos por conta disso. Quer fazer de um jeito, eu quero fazer de outro. Mas a gente sempre, nunca foi algo que perdurou, sabe? A gente consegue se resolver muito bem, tanto na parte como casal, como na parte de profissional, do lado profissional, porque eu acho que a gente tem essa coisa de ser meio complementar, sabe? Ah, bastante. Ele muito mais prático, eu, às vezes, muito menos prática, mas a coisa funciona na roda ali, a gente consegue se entender muito bem. E tem uma questão também que, a partir do momento que as pessoas começaram a se interessar por vocês individualmente e vocês como casal também, hoje vocês são um casal que são uma inspiração, uma referência para muita gente, o que acaba também sendo uma responsabilidade muito grande. Uhum. Ser uma pessoa pública individualmente já é uma responsabilidade muito grande, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala vai atingir outra pessoa, as pessoas que têm responsabilidade com isso, porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente que não tá nem aí com o efeito que causa no outro. Mas vocês não são só isso individualmente, mas são um casal também. Existe esse peso em relação a vocês, tipo, como casal, do tipo, amor, e se um dia a gente estiver, sei lá, discutindo num bar, que acontece, óbvio, e alguém que conhece a gente tá lá do lado e, sei lá, depois vai falar que a gente brigou e que não sei o quê. Como que é pra vocês essa responsabilidade de ser um casal que as pessoas admiram? É um peso, é muito bom, porque a todo momento as pessoas, elas têm um carinho pela gente, elas sabem da nossa vida, né? Elas conhecem tudo, elas conhecem nossa casa, elas conhecem nossa vida, elas conhecem nossos familiares. Então isso é muito bom, que é um reconhecimento muito interessante. Mas o peso de você não decepcionar, isso é muito difícil, porque você pode decepcionar com uma palavra, e não necessariamente todo mundo, mas uma ou outra pessoa, a gente tem muita dificuldade com isso. Não é nem hate, é só pelo fato de, fizemos um conteúdo que 2 pessoas não gostaram. São 2 assim, pessoas que seguem muito a gente, e te fala, fica muito mal, porque a gente decepcionou. Não vai dar pra gente, né, acertar 100% das vezes e nem agradar todo mundo. Mas a gente fica com essa responsabilidade, é desgastante, porque a todo momento a gente não pode errar, a todo momento a gente não pode decepcionar, a gente tem sempre que estar feliz, a gente tem sempre que estar bem. E acho que nós somos um casal como qualquer outro. Então, às vezes a gente recebe na caixinha de pergunta, vocês nunca brigam, dê dicas. Gente, a gente briga. Rolam uns desentendimentos. Nós somos um casal que briga pouco em relação, porque a gente tenta sempre conversar, nós somos muito tranquilos em relação um ao outro, de ter... Foi que você fez essa cara? Nós somos muito tranquilos, disse a Evelyn. Que absurdo. Você tá dizendo que ela não é ou você? Ela é menos tranquila que... Não, gente, eu tenho fases da minha vida, eu tenho TPM, eu tenho coisas que... Eu falei hoje no carro pra ela, calor na relação, o que eu falei pra você vindo pra cá? Nossa, amor, essa TPM foi tranquila, né? Ela não brigou comigo, né? Não brigou comigo nessa TPM. Então, rola esse tipo de coisa como na casa de todo mundo, mas a gente eu quis dizer porque a gente respeita a individualidade do outro, sabe? Coisas que ele quer fazer, coisas que eu quero fazer, ele já foi viajar sozinho, eu já fui viajar sozinha, então acho que isso é importante também para manter a relação saudável, né? Somos 2 pessoas que têm vontades diferentes, então acho que isso é importante pra gente também, né? E é muito maluco porque essas dificuldades acabam fazendo parte do dia a dia de vocês e as pessoas esperam que vocês dividam com elas também. Eu lembro que quando o Léo, por exemplo, perdeu sua mãe, você fez um vídeo sobre isso. Eu também perdi meu pai sendo uma pessoa exposta publicamente e é muito difícil você decidir até onde você vai divulgar, o quanto você quer que as pessoas saibam daquilo. E se você não tá bem num dia, a pessoa às vezes nem sabe o que tá acontecendo, a pessoa vai falar. Então é muito difícil isso. Como que vocês equilibram isso no dia a dia de vocês? E mais do que isso, né? Vocês trabalham com humor. Só que tem dia que vocês não querem fazer humor. Como é pra equilibrar isso? Eu vou pegar esse gancho que você falou, porque era muito engraçado. Eu ainda vivo um pouco disso, mas no início era mais difícil. Porque se eu falo demais é porque eu tô bem. Se eu falo de menos, é que as pessoas estão achando de mim.
né? Por que que ele tá recluso? Será que ele tá triste? Ele não apareceu hoje? Ou se eu apareço demais? Nossa, o Léo tá aparecendo muito, tá trabalhando muito, será que ele não tá vivenciando luto? Então, foi um negócio muito, muito complicado. Acho que você nunca acha equilíbrio, né? Você vai encontrando formas de transformar aquilo de uma maneira bem prazerosa, menos complicada para você. E eu acho que esse momento do meu luto, que foi o ano passado todo, que foi muito mais pesado, foi difícil, porque eu queria falar muito sobre, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito difícil de ser falada. E quando eu comecei a trazer aquilo à tona, muitas pessoas se identificaram. Porque elas falaram, putz, é exatamente isso que eu sinto. Você falou exatamente o que eu não conseguia botar para fora, eu achei que eu estava sozinho nesse momento. E não é um humor, não é uma coisa engraçada, é uma coisa que eu vivenciei. Eu deixava mais restrito essa informação, essa comunicação, enquanto o trabalho rolava da forma que tem que acontecer. Mas eu abri essa frente de conversa e foi bom para mim encontrar pessoas que têm os mesmos pensamentos que eu, passaram pelas mesmas coisas que eu, e eu pude entender de uma forma melhor como que isso funciona também. Ao mesmo tempo que os seus seguidores, que é o seu público, que é o seu cliente, que são as pessoas que estão ali comprando você o tempo todo na internet, elas te dão um retorno, elas te dão um respaldo. Então, o equilíbrio foi encontrado justamente nessa troca com os seguidores. Foi bem positivo para mim nesse momento todo, porque às vezes eu ficava até fechado demais, que até a própria Evelyn tinha que vir falar comigo, falar, e aí, como é que você tá? O que você está sentindo? Foi o momento que eu comecei a tomar remédio, o remédio ele dá uma bloqueada no sentimento. Então ali eu ficava meio que tentando encontrar uma brecha que eu pudesse me sentir mais confortável com aquilo. E não necessariamente eu vou me sentir confortável falando sobre aquilo em casa, por exemplo. Às vezes tem coisa que eu fico só em casa e tem coisa... Nunca apareci uma vez chorando, acho. Uma vez. Porque eu choro em casa. Não tem por que as pessoas verem eu chorando ali. Por quê? O que eu vou levar para as pessoas? O que eu quero mostrar, né? E aí eu faço... Você tem que ter a sua casa, você tem que ter o seu momento, você tem que ter o seu momento pessoal, que era uma coisa que a gente mal tinha, né? Que a gente fazia o nosso trabalho, a nossa vida era o nosso trabalho. Então, equilibrar a vida pessoal e com a internet também te traz te traz mais responsabilidades e você sabe qual passo que você tem que dar, se é maior, se é menor. Isso é interessante porque tem muita gente que não sabe como funciona o trabalho do criador de conteúdo e que vê a internet como algo exclusivamente negativo. Essa galera que pega um vídeo e sai fazendo, não sei o quê, essa galera que não sei... E existe um preconceito muito grande em relação ao criador de conteúdo, ao influenciador, que é um termo que tem gente que inclusive nem gosta, sendo que sim, gente, as pessoas influenciam. Mas é muito legal quando você descobre esse poder positivo que a internet tem, né? E eu senti a mesma coisa. Quando eu anunciei que eu perdi meu pai, eu senti um amor tão grande que você fala, cara, isso te ajuda também. Então é uma ferramenta que pode ser uma ferramenta de transformação e conexão que muita gente às vezes não consegue entender. E vocês conseguem entender isso no dia a dia do trabalho de vocês, né? Então é muito poderoso isso. Vocês conhecem já as pessoas que seguem vocês, assim, do tipo... acompanhar quase a vida mesmo junto. A gente tem algumas pessoas que a gente já sabe quem é, só de ver, tá todo dia lá na DM, a gente responde, a gente conversa, encontra. E isso é muito legal, porque às vezes a gente encontra uma pessoa, a pessoa chora. E é uma coisa assim... Eu não sei lidar com isso. Uma pessoa chorando aqui, mas tá vendo a Xuxa ali. Mas é isso, é porque eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, e aí eu vi os vídeos da Bica, e eu gosto muito de cachorro, e a Bica é uma coisa que fazia eu rir naquele momento. E então, isso é uma coisa tão gratificante, uma coisa assim que a gente não consegue, juro, eu não consigo explicar. É a melhor parte do trabalho. Uma pessoa falar isso pra você, sabe? E às vezes vem pessoas que a gente nunca imaginaria que assistia nosso conteúdo, sabe? Umas pessoas muito sérias, muito engravatadas e tal. Posso tirar uma foto com você? Minha esposa te adora, minha esposa ama ver o conteúdo de vocês. Então isso é muito legal, porque você vê que você atinge... que não é uma bobeira, sabe? A pessoa tá assistindo um conteúdo ali como se ela estivesse assistindo alguma coisa realmente na TV e um entretenimento mesmo. Você faz as pessoas rir, né? Isso é muito poderoso. E tem, além dessa conquista que vocês têm, desse retorno positivo, tem a conquista pessoal de vocês, a casa de vocês, por exemplo. Hoje, os cachorros, a gatinha, todos têm uma vida de rei. Com certeza. Como são? Eles são. Como é a vida
dos bichinhos Nossa, na eles casa fazem de o que eles Léo e querem, a casa é Evelyn? deles, Nossa, né? a casa deles, exatamente. Como é a nossa vida na casa deles. A casa da Bica, na Na verdade. casa da Bica. Mas você tem essa conquista pessoal, a gente adora viajar. Viagem pra gente é a prioridade número 1 ali, de lazer. E a nossa casa foi uma conquista muito grande. Uhum. De novo, porque a gente tem uma relação com o dinheiro que é muito conservadora, é muito de medo mesmo, né? Que a gente sempre teve isso, esse medo de perder, esse medo de não conseguir pagar, esse medo de sempre tem uma dificuldade que sempre vai surgir. Então, assim, a gente tem uma relação com o dinheiro que é muito conservadora e a gente foi começando a liberar um pouco disso, o que traz prazeres para a vida também, né? Você ter uma casa, a casa que a gente tem saiu na revista, falou, caraca, isso era uma coisa, eu consigo imaginar muitas coisas positivas na minha vida, mas sair numa revista com a minha casa foi uma coisa que eu falei, acho que a primeira coisa que eu falei pra Evelyn, falei, amor, isso eu não imaginava. Ah, assim, que você imagina? Você imagina que você vai ganhar o Oscar? Eu falei, imagino que eu vou ganhar o Oscar, assim. Aí a casa na revista, não imagina. Então, esses prazeres são muito bons. E a nossa rotina com os nossos pets ali é a nossa vida. A gente vive em função deles, a casa é voltada para eles o tempo todo. E sobe de escada e desce e dá comida. Coloca na piscina. E põe na piscina, porque a Madalena adora piscina e deixa fazer xixi, cocô errado, depois limpa. Assim, a gente tem uma relação muito... A gente queria mais pets, mas aí... Tem planos? Tem. Aqueles planos assim, né? Passou, viu, vamos levar. É esse plano do momento, sabe? Quem que é o mais emocionado na hora do pet? Do tipo, vou levar. Tem um que fala assim... Não, eu acho que são... Dois são ruins pra isso. Nós dois somos assim. Esse é o problema. Sabe? Um levanta a bola, o outro corta. Sim. Isso, o casal. Entendeu? É aquela coisa, não tem aquele que fala assim, será? Vamos pensar. Ninguém pensa. Além da casa, qual foi a primeira... Acho que a casa é muita coisa ainda, mas qual foi a primeira compra pra vocês que vocês se permitiram fazer quando vocês começaram a ter esse retorno financeiro? Carro, eu acho, não foi? Acho que foi um carro melhor, assim, do que a gente tinha. Ou uma besteira com muitas aspas, do tipo, sempre quis ter, sei lá, um capacete do Homem-Aranha. Nossa, pior que não. Eu acho que a gente tem muito essa coisa da viagem. Então, a gente foi viajar para lugares, assim, que a gente não imaginava que a gente conseguiria viajar tão cedo. Então, por exemplo, logo em 2021, a gente foi para os nórdicos. E é uma viagem que é mais cara, porque, né... Foi Finlândia, Noruega... Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Então, foi uma coisa que a gente... Nos deu. Falou, não, vai dar pra fazer, vamos fazer, que maravilha. E o carro também, né? Era uma coisa que a gente sempre falava, nosso sonho é ter esse carro. A gente quer esse carro, a gente quer essa marca, a gente quer esse modelo, a gente quer desse jeito. E a gente... Conseguiu também. Acho que foram umas duas coisas, né, que a gente... No início, sim. E viajando? Como é a rotina de vocês viajando? Quem é o que planeja tudo? A planilha? Tudo. Eu só apareço no dia da viagem. Não sei se vocês já viram o meme agora do Darshan, que é um casal. São dois caras, e aí tem um casal que eu esqueci o nome. É um que vira e fala assim: eu sou fulano de tal e eu faço isso. Aí tem que eu sou obcecada no Darshan, que é o que não faz nada. Aí ele olha pra câmera e fala: e eu sou o Darshan. E aí as pessoas começaram a criticar ele, porque falaram, cara, você não faz nada. Aí ele teve que fazer um vídeo falando. A gente fez essa trend agora. Começou por mim. Eu fazendo as coisas em casa. E pega o cocô do cachorro, limpa a piscina, sabe? Quando passa o lixo reciclado. Viralizou quase 10 milhões de visualizações. Vamos fazer o da Evelyn. Fizemos da Evelyn. Eu sou Evelyn, eu planejo tal coisa, eu marco médico. Eu que sei onde tá em casa. Ele tem o RG do meu marido. Porque você mora com o seu filho, você é mãe do seu marido. Gente, os dois vídeos se complementam. Os dois foram postados em sequência. O do Léo ninguém ligou. Agora o meu... Porque o homem na casa, né? O macho alfa, dono... Fazendo o mínimo. Ai, nossa, preciso de um Léo pra mim, sabe assim? E você não tem um marido, você tem uma criança dentro de casa. Mas é isso, a gente sempre faz esse balanceamento pra poder... Pra não ficar injusto também, nem com os dois. Mas em viagem eu só apareço. Vira uma chavinha e eu só apareço. Você é que sabe, a gente hoje tem isso, isso e isso. Tudo. Eu adoro. Então, sabe, eu fico pesquisando milhas, passagem, ela compra tudo barato. Você sabe mexer com milha? Putz. Assim, sei, não sou expert, não, ela é mas expert, ela é expert. Eu, tipo assim, compro executiva no preço da Econômica, umas coisas assim. Menina, eu preciso conversar com você que eu sou péssima nisso.
Eu adoro. Sério? Aham. É difícil E é uma acompanhar. matemática difícil, né? É uma coisa... Ah, ela explicou já 100 vezes pra mim. É, mas... Até hoje. Mas você tem ela, aquela... Eu nem... Entendeu? A cabeça vai longe. Aquelas... Nas viagens, normalmente, ele sabe que ele vai acordar no hotel, o que é hoje. Você já chegou aí num lugar sem saber Não, pra eu onde? sei. Pelo pra onde menos vai. isso você sabe. Ah, mas assim, no dia. Onde vai hoje, Mas amor? ele Que não sabe cidade a que cidade é? dentro da que cidade viagem, que ele vai não hoje sabe. ali, não sei. Qual foi a Porque viagem quando- mais maluca que vocês já fizeram? Ah, a gente fez uma volta ao mundo com outro casal de amigo nosso. Ano retrasado. 2023. Então a gente passou, tipo... A gente foi pra Jordânia, a gente foi pro Japão, pra Índia. Então foi... Essa foi. Aí, e foi assim, tipo, 20 dias só. Tudo. 20 dias? Não, foram 25 dias, né? 23, deu. 23 Nossa, dias. mas- Então, assim, foi mesmo tipo assim, 2 dias num lugar. Então, isso foi uma loucura. E hoje o que a gente. Acho que você até perguntou, né? O que a gente gosta numa viagem. Hoje, como que a gente faz uma viagem? A gente vai pra um lugar e gosta de ficar ali. Aproveitar o hotel, aproveitar a cidade. Porque a gente já fez muito isso, né? E ficar 2 dias no lugar, vamos pro outro. Quanto mais lugar a gente vê, mais legal vai ser a viagem. Aí acorda às 5 horas da manhã, a passagem, o voo tem que acordar às 3h30 da manhã. Porque a passagem pegar- de 5 horas da manhã é a mais barata. E a gente teve essa correria já de visitar um volume de lugares para poder fazer render a viagem. Mas não é isso que hoje faz render a nossa viagem. Esse de certa maneira, é um luxo que vocês conseguem se permitir hoje, né? Muito. Porque antes é aquela coisa do sei tenho que lá quando eu aproveitar. vou fazer de Isso. novo essa viagem. Então tem que acelerar Tem tudo, que né? aproveitar. É muito maluco isso, né? Hoje você consegue. E também tem aquela coisa da idade, né, minha gente? Não tô chamando vocês de velhos, Não, vejam mas bem. passou dos 30. Nossa, Você quer ficar. Você precisa de 2 horinhas, tomar um café da manhã no Preciso, hotel. o Eu quero hotel hotel. tem- Sabe, eu quero hotel. Não é? Você falou que viajou, ficou num albergue. albergue, 12 pessoas no quarto. Eu tava gravando um áudio pra ela, quando eu tava conversando nessa viagem pra Madrid. Era de madrugada, tava gravando um áudio pra ela, dá pra ouvir o cara peidando no fundo. Ele peida alto, numa cama beliche, ele tava ali na frente, ele dá um estralo. Nossa, é inacreditável, é inacreditável. Não, chegou Mas assim, Mas não. são coisas que você aceita quando Claro, você você- tem 20 e poucos anos. Muito. Não, 20. Tinha quase 30. A gente foi viajar juntos também dessa maneira. Foi a última vez que a gente Foi a foi. primeira. Não, mas é que ainda tava quase. Mas depois dos 30. Eu nem dou conta mais, sabe? De Não tanta dá, não dá. emoção, assim, não dá. Qual é o perrengue que vocês topam passar hoje? Porque é isso, chega uma hora que, até como casal mesmo, você quer ficar em casa, você quer não sei o quê. Então, assim, show, por exemplo. Ai, É. não! Mas esse é o Ela perrengue topa. que eu topo. Ai, eu vou porque eu sou Então a marido. gente foi pra Las Vegas no When We Were Young. E ele foi, eu queria chegar cedo, obviamente. E aí chegou uma hora, ele tava sentado, assim, não aguentava mais, dor nas costas, e tipo, zero carisma. E o show que eu queria ver era o último. Ai. Então, Ela quer chegar no primeiro. E ela não é aquela. É que assim, o palco tá ali do outro lado da rua. Aqui tá bom pra ver. Mas ela quer dar 2 passos pra frente. Depois ela quer dar 2 passos pro lado. Não, ali é ótimo. E vai chegando num momento que você não enxerga, nem eu que sou alto, enxergo o palco. eu quero ficar na grade, se possível, sabe? Ah, mas deve ter sido muito legal. E é que assim, eu não faço isso com todo mundo. Tem show que eu vou porque eu gosto do show, mas tá tudo bem ficar atrás. Agora tem alguns que eu tenho que, tipo, Harry Styles. Harry Styles fui super, né? Tipo, fui cedo. Todos os homens do show estavam gravando para suas respectivas. E ele desse tamanho, imagina, meus vídeos ficaram ótimos. Claro! Nenhum tava prestando atenção. Você Tava tem- todo mundo Você feliz. tinha ali a sua função, poxa vida. 100% essa. Os meus vídeos do Pegar When We Were Young bebida, também voltar. ficaram maravilhosos. Aham. Filmou todo o My Chemical Romance, imagina. Não, e é muito maluco isso, porque a gente, inclusive, tem aqui no Na Palma da Mari, sempre a gente tem o nosso Vida de Fã, que a gente fala com vocês sobre os ídolos de vocês. Uhum. Quem foi a pessoa que vocês conheceram? Léo, deve ter alguém, que talvez não seja aquela coisa que você fala assim, meu Deus, chorei, mas que o trabalho de vocês permitiu que vocês conhecessem e vocês falaram, ok, tá esquisito O isso Zack aqui. Snyder, o diretor. Foi, né? Foi no muito- churrasco que teve. Foi no né? churrasco, Ele aqui, é. eu lembro disso. Eu fui um dia antes, né? Que eles estavam com um painel e ele dirigiu uma cena naquele momento. Então eu fui o personagem ali na direção. O Zack Snyder não é o maior diretor do mundo, mas ele faz filmes que eu gosto e toda a história que ele tem é muito importante pro cinema. E pra mim fazia muito sentido estar ali com ele naquele momento. E o M. Night Shyamalan. E o M. Night Shyamalan, porque a gente tava viajando. A gente tava viajando? Aham. A gente tava na Colômbia, a gente voltou. Ah, é verdade. A gente foi na Colômbia, que a gente foi fazer um trabalho lá. A gente voltou um dia antes para poder ver o M. Night Shyamalan numa pré-estreia que teve aqui também. Assim, E eu ele gosto do lado de ídolos. do Léo e o Léo aqui, ó. E eu caio, aí eu empurrei ele, vai!
Aí o Léo pode tirar foto, porque ele não tem muito essa coisa, né? Mas aí ele tirou a foto, postou, ficou super legal. Ah, é muito. É assim, eu tenho poucos ídolos, mas é do cinema que me deixa um pouco apreensivo. Aí você entendeu um pouco o que ela sente. Não, eu entendo perfeitamente. Ela, depois de muito tempo, entendi. Aí tiveram brigas, né? Porque eu não consegui entender por que ela ficava daquele jeito. Por que outras pessoas ficavam... O que faz uma pessoa colocar fralda e ficar horas esperando? E eu passei a respeitar esse tipo de coisa, porque, cara, a vida da pessoa é moldada em cima dos ídolos, né? Ela vive... Muitos prazeres da vida dela são em função de um ídolo, né? E essas pessoas são importantes para ela. E você? Qual foi o... O Lucas da Fresno. Sério? Aonde foi? No prêmio do TikTok. Porque normalmente eu não peço pra tirar foto com as pessoas, tipo, nesses eventos. Porque, tipo, eu sei quem é todo mundo. Mas eu fico, a pessoa tá lá, não vou ficar pedindo pra tirar foto. E ele passou, assim, esbarrou em mim. E aí eu fiz, tipo, imagina. Sabe, tipo... Meu Deus! E ele foi uma pessoa que eu tietei, sabe? Tipo, posso tirar uma foto? Tirei. Ó, ele sentou desse lado do sofá, tá? Se você quiser trocar, não sei qual é o nível de fã. Teve isso com ele, que eu acho que foi assim, que eu lembro de interagir, tirar foto. Acho que foi ele. E não acreditar que aquilo tá acontecendo enquanto tá acontecendo, eu estava né? ali no mesmo lugar, sabe? E no show do Blink você chorou também. Mas aí show não, porque aí show, com certeza, se fosse assim, ia ser o My Chemical, mas de ver, tirar foto, eu acho que foi ele. E é muito maluco você encontrar e sentir que a pessoa é legal. Uhum. Porque pode acontecer também. Nossa, Então, sim. por isso que eu tenho para receio tirar de falar com as foto. pessoas. Porque, Eu tenho medo de nossa, frustrar. ela é chata. Se ela falar, sei lá, ou te olhar esquisito, você vai falar, Ou ela não te "Putz." corresponde Se a na pessoa falar não, maneira acho que que eu você choro. quer. Tem isso também. Mas, tipo, eu amo a Sarah Jessica Parker. Amo. Mas se eu encontrasse ela em Nova York, eu não sei se eu ia pedir uma foto. Porque imagina se ela fala não. Mas você não acha que a Carrie fez muita coisa errada? Eu sou muito Team Carrie. Sério? Uhum. Sabe quantas vezes ela deve ter assistido Sex and the City? No mínimo, comigo, de 8 a 10 vezes. Comigo. Mas é minha série conforto, sabe? Tipo, Sim. vou comer, deixo passando. Mas pera, Léo, calma. Deixa eu conversar com ela agora nesse momento aqui. A sua percepção sobre as personagens, não só sobre a Carrie, mudou ao longo do tempo? Totalmente. Por causa da nossa idade, do tipo, quando você é adolescente, você até entende umas cagadas que a Carrie faz e tal. Agora, com 36 anos, eu falo, gente, não é possível. Uhum. Como é que foi pra vocês? É uma evolução muito grande, porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu achava lindo Carrie Big. Sabe, uma coisa assim, tipo, o amor. E aí depois você vai assistindo, depois de mais velha, você fala assim, minha filha, que perseguição é essa? Sabe? Então, tem muito isso. Mas uma coisa que eu sinto muito na personagem da Carrie é que ela é totalmente humana. E a gente tá muito acostumado a não ter personagens tão humanos. Então ela erra, e aí eu acho que algumas coisas doem na gente, porque a gente se enxerga em certas coisas, sabe? Mas assim, não acho que ela é uma excelente amiga. Acho que ela tem muitos erros ali, mas acho isso. Tipo, acho ela extremamente humana. E é muito maluco isso, porque quando a gente assistiu a Sex and the City pela primeira vez, o amor proibido e difícil era romântico. Era ótimo. Né? E agora é assim, ele era péssimo. Todos com os sinais ela. estavam lá. Ela péssima com o Aidan, sabe? Não. E você, Léo, acho Boiando que... aqui, Fala não? pra gente, você já assistiu alguns episódios? Conta Não pra assisti gente. nenhum. Ele não conseguiu. Não me captou. É mesmo? Qual é a série que vocês veem juntos, então? A gente vê muita série junto. Quase todas. A gente vê bastante série junto, mas uma série que ela nunca viu e eu sempre assisto é The Office. Não é o humor dela, definitivamente. Agora dá licença, Evelyn. Agora eu mudo pra esse lado aqui. Tá vendo? Ela consegue ter os dois. Pô, The Office é muito bom. É uma das top 5 séries da minha vida na frente de Sex and the City. Aí eu peço mil desculpas, tá? Não, Sex and the City é meu... Top É que 1, talvez- nem tem segundo. Talvez se ela começou pela primeira temporada, ela tinha que ter insistido um pouco mais, porque The Office fica bom Esse é o problema, você não depois, pode né? falar isso pra ninguém. Porque daí a pessoa fala, nossa, tem que assistir. aquela série que só Eu fica amo a boa na primeira segunda. temporada de The Office. Nossa, você é a única pessoa. Eu amo. Foi ali que me pegou. Você jura? Foi ali que me pegou. Você gosta do tipo de humor de The Office? Adoro. Adoro. Inclusive, a gente tá assistindo O estúdio Ai, não com vi o Seth ainda, Rogen preciso ver. é e genial. É genial, uma e é uma pegada coisa meio... The Office. Tem aquela coisa de casal, não pode assistir sem o outro se começou junto? Tem. Toda hora. Ela sempre dorme primeiro Tem que eu. fácil. Sempre. Aí eu vou lá. Amor, posso assistir? Não.
E esse, não. Tem uns 80 filmes que tá lá, esperando pra gente assistir junto, eu nunca posso assistir. Vai ter que assistir filme bunda, filme de terror tonto, umas coisas meio nada a ver. Ela fala, assista o filme que você gosta, não é que eu gosto. É que ele assiste um filme de ação, que eu não sou muito fã, sabe? Então aí os de ação eu deixo ele assistir. Mas a gente assiste Mas, junto a maioria das coisas, a gente, não, a gente tem que normalmente, comunicar. São poucas que são separadas. É. Rola aquela coisa de... Porque eu sou a pessoa que dorme também. De a gente negar que tá dormindo. Do tipo, você não quer dar o braço a torcer, e aí você dormiu 20 minutos e você acorda fingindo que você tá sabendo tudo que tá acontecendo. Você fala, nossa, que coisa Aí você maluca. dá Você fala qualquer coisa só pra... Peguei daqui. A gente tá toda hora se olhando e falando, Não, que é muito ele difícil. olha pra mim o tempo todo porque ele sabe que eu durmo. Então, se eu ficar muito em silêncio e a respiração ficar... É, Ele aumenta vai, eu a respiração só dela. dele fazendo assim. Pô, já foi, né? Não chegou nem na introdução do filme, a pessoa tá dormindo. Ela é assim, ela Chega tem uma hora sono que o mais filme pesado vira uma que o meu. série, né? Mas aí dependendo Mas do que hoje que é assim, né? Não tem como Dependendo do assistir. que é, eu falo pra ele. Por exemplo, ontem eu estava assistindo o último episódio do Eternauta. Eternauta, que tá... Ah, eu tô vendo. É bem legal. Me surpreendeu muito. É, eu não esperava nada daquilo. Eu tô no terceiro episódio, tô Ah, achando não, vai ok. surpreender. É, porque eu tô Aham. achando... Vai pegar. Vai virar. E aí, o episódio era longo, sei lá, é o último, Uma tem hora, 1h10. né? E aí, 20 minutos eu já tava aqui, né? Aí, Mas ela deixa eu fazer aí eu algumas falei, termina de coisas. assistir e amanhã eu assisto. É, Sem The Last of problema. Us foi assim. Você assistiu The Last of Us? Sim, sim. Mas já não é mais. É um momento difícil pra gente falar sobre isso, né? É, mas já não é mais novidade pra ninguém, né? Que é da morte do Joe. Então tá bom. Eu sabia que ia acontecer naquele episódio, todo mundo já tava falando sobre na internet, e saiu. E a gente tava em Buenos Aires, e ela tava morrendo de sono. Eu falei, amor, vou assistir. Não Mas dava pra assistir na assistir TV. no Assisti aqui, ó, no celular, celular. Nessa altura, no volume 1. Porque ela demorou um pouquinho pra pegar no sono, mas ela não ia conseguir assistir o episódio inteiro. Mas pelo menos ela deixou assistir no dia Você seguinte ela assistiu assistiu. o episódio Não, no no celular, tem uma celular. experiência Não, toda não. que você deixou Mas eu pra precisava trás. assistir porque no dia seguinte já tá todo mundo falando sobre. Ah, mas spoiler maior todo mundo já sabia. É, que ia acontecer com o coitado ali. A grande experiência. Enfim, estamos Ela sofre até hoje. Estamos também. até hoje Como é que você assiste chateadíssimos. sem Não, Pedro Pascal? Pedro Pascal Não. viciado em morrer, né? Morre em não, todos gente, os filmes. por favor. Morre em ele- Gladiador, morre em The Last of Ai, que Us, tristeza. morre no Game of Game of Thrones. Será que A vai morte morrer de no Game of Quarteto Thrones nunca Fantástico? superei, é horrível. Mas vem cá, vocês são atores, ator, atriz, vocês trabalham com isso também, e vocês participaram da live do Oscar com a gente na CNN, foi muito legal. E muita gente não sabe que vocês têm essa ligação com a atuação, com o cinema, com o teatro. Vocês sentem algum preconceito por causa disso, muitas vezes, por vocês serem influenciadores e as pessoas não saberem que vocês também têm outras carreiras, outras experiências? A gente tenta a todo momento mostrar que a gente é ator antes de criador de conteúdo, influenciador na internet. Então, é uma coisa que a gente faz com muita frequência, a gente está sempre estudando, fazendo curso de roteiro, curso de dança, curso de canto, atuação o tempo todo. A gente não para de estudar. O ano passado a gente fez uma websérie, que a gente fez uma produção audiovisual mesmo, com produção, com diretor de fotografia, uma equipe. A gente lançou um curta-metragem numa sala de cinema. Eu fui indicado como melhor ator no Rio Web Fest. Então, assim, a gente tá fazendo tudo isso de uma forma bem... mostrando para todo mundo, para quando chegar ali, ninguém falar, tá vendo, é fácil, né? Tem 2 milhões de seguidores, né? Até eu. Uhum. E a gente tá numa produção de uma peça de teatro também. Então, assim, Que legal. a internet hoje faz parte do audiovisual também, né? Ela é um canal, ela é uma fonte de renda, ela é um trabalho. Só que a gente tem uma vontade, um sonho de trabalhar em TV, série, cinema, novela. Então, Eu acho que a gente entende quem critica, porque a profissão de ator é uma profissão nossa, muito difícil, né? Porque as pessoas veem só quem tá muito na mídia, mas são é muito poucos lugares sofrido, né? Você chegar... para muitas pessoas que querem essa profissão. Então, ver um influenciador lá, eu imagino a dor que seja para quem estuda isso a vida inteira. A gente também fica, né? E o contrário também, eu vejo quem é influenciador, mas que já era ator antes disso, porque a gente já fazia isso há muito tempo. Outras pessoas que a gente conhece já fazia isso há muito tempo. E a pessoa ter, tipo, mas ele é influenciador. Não, tem influenciadores que eram atores de musical, que faziam peça de teatro em todos os lugares, que faziam dança, que canta muito bem. Então, existe o além. Por isso que, às vezes, muitos influenciadores... mas como é que a fulano deu tão certo? Não é que ele deu certo, né? É que já existe um histórico enorme atrás dessa pessoa. Então, a gente entende quem acha triste essa situação.
A gente também acha quando a pessoa não é nada, nunca fez nada, e de repente é colocada ali no meio. Mas a gente também quer mostrar que existe um outro lado, sabe? A gente tá se esforçando, a gente estuda, a gente, né, tá num caminho aí há bastante tempo. Vou aproveitar, porque a gente tem um quadro aqui com vocês agora que é Opiniões Impopulares sobre isso. O que vocês acham de remakes? Quando é bom e quando é ruim? Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo. A gente assistiu um filme Speak No Evil, Não Fale o Mal. Ele é um filme norueguês? Dinamarquês. Dinamarquês. Ai, gente, vocês são muito cool. Então, mas teve o remake norte-americano com Chique. o... Como é que ele chama? O Xavier, o novo Xavier do X-Men? O Patrick Stewart. Não. O Como? James McAvoy. James McAvoy, com ele. Ele é muito bom, né? Muito. Mas o filme não precisava de um remake norte-americano. O filme é de tipo 2022. É muito É aquele recente. que ele leva um povo pra casa. Isso, Eu isso. vi o trailer, mas eu não vi Então, o filme ainda. Assista o O original é dinamarquês. muito melhor. Mas eu assisto qual primeiro? Não, É que eu gosto do James McAvoy, eu quero ter a experiência não de ver pode com ser, não é ele. ruim o filme, só que não precisa. Nesse caso, não precisa. Não precisa. Eu gosto de remake, principalmente quando é muito antigo o filme, você fala, puta, vamos trazer uma nova visão, né? Mudou muita coisa no mundo, a visão política é outra, social é outra. Mas o filme de 2022 é tão aqui, não tem muita coisa, não tem uma visão. Pô, não precisa ter esse preconceito com filmes de outros lugares do mundo, né? Vamos. A arte, ela é mundial, né? Você pode ter essa experiência. A não ser que seja um cinema muito inacessível, um cinema muito. Como é que fala? Independente, aí nem todo mundo tem acesso. Agora, quando é um remake de uma coisa que já fez sucesso, que já existe, que é muito forte, eu acho um pouco desnecessário, é mais pelo dinheiro. Por exemplo, as novelas, que são muito antigas e fazem uma nova versão, eu acho super legal, porque você consegue atualizar vários temas que tinham Exato. naquela época. Eu sei que existe uma resistência, uma comparação muito grande com o ator, mas eu acho que é uma coisa super legal, é uma trama que funcionou e vai funcionar de novo se for bem feito. E é uma Então, questão isso de tecnologia também, né? Você tem uma imagem que já é uma imagem antiga, ultrapassada, você tem um som que não é um som que a gente tem hoje. Mas eu acho que filmes, quando são muito clássicos, eu acho um tiro. Um tiro no pé. Perigoso, sabe? No- No escuro, eu acho perigoso. Os últimos que a gente viu não Qual? foram assim de remake. tão maravilhosos, de muito antigo. Na verdade, era remake, é meio que uma continuação. A gente viu aquela que é uma continuação do Bebê de Rosemary. Ah, tá. É um prequel, né? Não Eu rolou. arrisco a dizer que talvez eu goste mais de remake do que de continuação. Uhum. Eu acho que a continuação, se ela não foi pensada para ser uma continuação, ela vira um pouco Ó, subestimada demais. aí mexe comigo esse aqui, tá? Mas eu quero ver a Ai. opinião de vocês. Filmes de super-heróis estão saturados? Não, se você souber fazer alguma coisa diferente. Vocês viram Thunderbolts? Não vimos ainda. Tá bom. Deve ser bom. É o que todo mundo tá falando. É bom. Mas é aquilo, tá saturado o formato, um formato. Você pega o mesmo formato e você replica para todos os filmes. Os últimos 10 filmes da Marvel foram assim, são todos iguais com super-heróis diferentes. A trama é a mesma. Agora o Thunderbolts, pelo jeito, é diferente. Os New Avengers. de um Avengers, Muito bom, muito bom. Mas eu Agora- acho que não, eu gosto de filme de super-herói, eu gosto da série, eu gosto de The Boys. The Boys é super uma Talvez é releitura diferente, né? completamente. E é Então, mostra que não tá totalmente- saturado. né? Tem exatamente. espaço ainda. Agora entra nas opiniões impopulares sobre casais, tá? Pode dar carona pra amiga de trabalho? Claro. A gente, Nossa, gente. gente, é que eu acho uma coisa tão... O pessoal do lado atrás assim, ó. Como não? Pode. Claro que pode. E eu tô sentindo que alguém dos bastidores aqui tem uma questão. Tá, aconteceu alguma coisa. tema Quiser com trazer à tona. esse Cadê o tema. telefone pra tocar de novo? Aqui a gente fala direto com o pessoal Pode aqui. dar. Mas pera. Tem outro que é mais... Não. Ah, tá. Pode dar carona pra amiga de trabalho, ok. Mas se você sentir alguma coisa esquisita aí. Entendeu? Ah, já tem um erro anterior aí já. O problema não é a carona, o problema é o histórico. Tá bom. É que a pessoa, eu acho que o cônjuge tem que saber se portar nessa situação, sabe? Então eu acho que a gente se dá muito bem nesse sentido, porque ninguém Desconfia. nunca Não, tem um motivo. causou nenhum desconforto com o outro por conta disso. Então esses temas são bem tranquilos. Ciúme é uma questão entre vocês ou não? Não. A gente é bem de boa. Ai, gente, que Mesmo. maravilha. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito confiável. Pra qualquer coisa, eu sou extremamente confiável. E
historicamente, o homem não é tão confiável assim, né? Sempre o homem que trai, é sempre o homem que vai fazer alguma coisa errada. Então, assim, é muito ruim você ter que deixar claro uma coisa que é meio que a obrigação, sabe? Você fala, nossa, olha, ele é confiável, ele nunca trai, ele nunca fez nada. Mas, gente, né? É tão óbvio. Mas é que hoje é tudo tão voltado para isso, um ciúmes tão... É tão básico por conta de coisas que... na relação, essa confiança, ela foi quebrada por algum motivo muito banal e muito primordial na relação. Casal que tem perfil de redes sociais junto. Ai, eu tenho preconceito. A gente vai criar um Facebook, Não, pelo amor de Deus. A gente vai fazer um nosso, amor. Nossa. Você que deu a ideia ainda. Gente, porque isso aí era desde a época do Orkut, emo. Ai. Senhorita Evelyn, senhorito Leonardo. Sabe? Tipo, botava junto o perfil. Sinto pavor disso, gente. Às vezes a pessoa... separar a pessoa. Então, mas vamos lá. Aí você não sabe quem deu like na minha foto. Se foi o João ou se foi a Renata, sabe? Meu Deus, não. Eu acho cafona também, mas eu vou deixar o Léo falar agora. Não, eu ia falar que Pelo visto, às ele vezes... queria. Não! Ele tá chateadíssimo, tá? Às vezes, se é um perfil da família, né, e a pessoa, sei lá, não é todo mundo que mexe, quer ter um... Enfim, depende do que a pessoa quer fazer com aquilo. Agora, se a pessoa é low profile, não trabalha com a internet, e ela tem o perfil ali só dela, pessoal, ter como casal não faz sentido. Tem que ter individual. Mas se for alguma coisa de trabalho e tiver um sentido naquilo, eu acho que ok. Mas é um casal de médico que vai falar sobre... sei lá, um casal de ginecologistas que fazem partos, é uma coisa, isso é um profissional, mas... Mas o Instagram criou a collab agora, gente, cada um tem o seu, você nem junto. precisa, E tem mas um outro nível ainda, que é a pessoa que tem um perfil individual, mas a primeira característica dela na bio é a Casa- aliança. Léo Bagarolo Aliança. Não. Gente, não. Ué, mas no Facebook tinha isso, em relacionamento sério Não, com... tem, isso, né? mas isso aí não tá no... As pessoas só aproveitaram... Só que o Facebook era uma ferramenta que ele te oferecia. Tipo, no Instagram. O Instagram não oferece. Ele não tá dizendo pra você fazer isso, você tá fazendo isso porque você quer. E tipo, parece que o que define a pessoa é a primeira É o meu marido. relação. Olha, gente, eu posso ter carreira, não sei o que, mas primeiro a aliança e o nome do abençoado. Não dá. Não dá. Não. Realmente. Não, você quer conversar? Você quer pedir Não, eu não gosto disso aí, não. pra ela? Não, eu também não gosto, não gosto de colocar. Ele tá sofrendo, eu tô achando. O perfil. Foi ele que pediu junto, pra eu colocar. Eu acho que tem que ter uma discussão entre a gente sobre isso. Tipo uma daibica. Tá Pai e vendo? mãe junto. O que mais vocês acham cafona em relacionamentos? Mas assim, todo mundo... Eu acho maravilhoso ser brega e cafona, gente. Eu acho que o amor é cafona e todo mundo tem que ser emocionado e feliz. Mas tem coisas que, tipo, o perfil junto, que eu acho demais também. Mas assim, o que é um pouquinho além do limite? Quadros? Que? Um quadro com a nossa foto no quarto? As fotos, assim, Não, muito quadro cheio de foto na casa em geral, eu já acho meio estranho, sabe? Ou aquela Entra no pose. quarto do casal, tem aquele quadro gigante, eu abraçado, Nossa. ela segurando o peito dela assim por trás. As poses Não são go- ótimas. Esse aí eu já acho too much. É que fotos juntos eu acho bonito. Não, dependendo ok, da foto. claro. Depende. Mas aí você É. vai pôr no meio do quarto. Não, uma vez eu fui pra... Eu não lembro. Pra uma praia X, e aí tinha que tirar foto com os peixinhos. Aí o cara veio, o fotógrafo, tirar foto com os peixinhos, e ele ficava assim, agora um faz assim, um outro Isso, assim. eles pedem, Aí eu isso. ficava assim, não. Beijando. Aqui. Não, a gente sempre é do casal que fala, tipo, não. Não, eu fiquei assim, não, tira normal. Pega no colo, olha pro horizonte. Imagina, olha o tamanho, olha o meu tamanho, gente. Você acha que ele aguenta? Olha pro horizonte, é difícil, Não tá? aguento. Amor. Não, você tem problema na coluna. Não aguento. Vamos testar? Tô brincando. Pegar no colo Levanta da aí, praia. vamos ver. Agora. Mas não há porquê, Não né? tem pegar- porquê, não tem. A não ser que seja alguma coisa muito artística. Olhar pro horizonte é difícil. Qual que é o Tipo, horizonte? Que é tipo, como Com se que os dois lado que é o estivessem olhando horizonte? pro horizonte que vocês Juntos, estivessem. Você sabe? É. É difícil, é difícil. Vocês já fizeram foto brega? Já. Por pressão dos outros também? Não tantas. Ah, já deve ter tirado uma foto cafona. Ah, já, de peixinho beijando a Já, gente tem. tirou. Ah, todo mundo passou por Tem. isso. Tem, porque rolou isso, tipo assim, não, achei que é bonita. É. Vai, tira. Aí a gente tirou. Eu tô, tipo, sabe, não ficou nada Uma coisa que você não gosta, que você acha brega, é abraçar por trás, assim, tipo, em show, sabe? Ah, você Pegar e aquela abraçar. foto do Do lagarto. Então, é isso. É muito bom. Ai, não, deixa eu. Aquele Quebra o casal cara curtindo aqui, ó. no show. Isso, assim, né? juntinho aqui. A
gente tinha uma amiga no colégio que ela namorava e o namorado ficava o tempo inteiro assim. Ai. E aí era, tipo, época de micareta. E aí ela, tipo, segura na corda do caranguejo e ele ficava, tipo, Ai, não dá. sabe? Não dá, gente, não dá. Bom, você viu? É só puxar que você acha as coisas cafonas. Tatuagem. É, isso é polêmico. Tá, E não falo nem do nome. Às vezes eu falei uma vez brincando, pelo amor, vamos fazer uma tatuagem junto? Pra quê? Que tatuagem junto? Uma que começa aqui em você, termina em mim? A gente faz o nome, o Não, amor, sei lá, uma coisa que representa a gente. Vamos fazer um nariz de cachorro igual. Não. Olha o jeito que ele me imita. Olha, Eu eu amo. amo. Quem é mais romântico? Eu acho. Depois do negócio da tatuagem, eu jamais imaginaria. Nossa, amor, não. E eu sou mais romântico. Não Amor, sei. pergunta pra sua mãe, quem que ela vai falar? Ah, minha mãe puxa um saco Não, não dele, precisa. sem tamanho. É, talvez não seja fonte confiável. É. Eu acho que é. Ah, eu acho que a gente é mais ou menos igual. Eu sou mais carente. Pode ser por isso. É, acho que pode ser. Mas, por exemplo, presente, data, sou tudo eu. Tô te dando mais presente ultimamente, porque eu tô aprendendo com os meus erros. Eita! Ih, olha lá. Eu gostei, porque ele parece a pessoa que pega a dica, né? Você não precisa falar Demora, duas vezes. não, demora, Precisa, Mari, demora. Precisa falar umas 5, 6 vezes. Precisa levar na até. terapia. Depois que leva na terapia, porque o Aí negócio... ele trata. Bom, mas realmente, vocês falaram da tatuagem, eu lembrei de uma menina que postou que ela fez a tatuagem com o nome do Caio. E aí, ela terminou com o tal do Caio, colocou uma vírgula e falou, mais levanto. Ah, lá tem uns nomes que é Genial. bom. Genial. Genial! Eu achei incrível. Ah, mas eu também olha, sou fazer com o nome de pessoa assim é um com o risco. nome de pessoa é difícil. Depende é da difícil. pessoa, né? Se for tipo um relacionamento, não é da família, né? Se a pessoa vem de fora. Você pensar que não nasceu, não é Vai seu que? sangue, como é que... Vai que, né, gente, pessoal? você nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? Pois é. Bom, nosso tempo tá acabando, mas eu queria ouvir de vocês planos pro futuro. O que vocês têm de projeto pela frente para quem acompanha vocês? Onde as pessoas vão ver vocês aí no próximo ano? Vai. Bom, como eu falei, a gente vai fazer a gente está numa produção de uma peça de teatro, então a gente quer muito ir para os palcos, que é uma forma da gente relacionar com o nosso público pessoalmente também, com o público que não conhece a gente conhecer e colocar um pouco dessa nossa característica em ação, porque quando você trabalha com a internet ali, você fica um pouco recluso no seu ambiente, no seu espaço, no seu formato de trabalho, então e é uma forma da gente também expandir aquilo que a gente quer de construção nossa. A gente também tem projetos para esse ano de novas produções curta-metragem ou websérie pra gente Sim. tá sempre presente nessa questão do audiovisual, que é uma coisa muito importante pra gente. E Filho. filho, As pessoas sempre perguntam, e o filho? Olha, Quando vocês eu vão ter mais um filho? sou a Quando vocês vão ter- pessoa não, que quando acha vocês que as vão ter um pessoas filho? não têm que perguntar, porque a gente não sabe Não, se isso abrir vai uma colocar caixinha a de pessoa- pergunta É. é a primeira. Quando vem filho humano, vocês querem ter filho? Mas aí, já que você lançou Eu a acho que a ideia... gente... não, nenhum plano pra esse ano. Não, pra esse ano não. Ah, tá. Nenhum plano por enquanto. É a pergunta que eu mais recebo realmente. Qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu tô grávida, sabe? Tipo, Ai, Evelyn dor tá de com uma cabeça, carinha Evelyn de tá com uma carinha de grávida. É. Gente, qual que é a carinha de grávida É da maluco Evelyn? isso, né? É. A gente chega, tipo, naquela fase da vida que as pessoas já esperam que o próximo passo seja esse, Filho. né? Mas é sempre o próximo passo, né? É. Ele tem que ser... Pra gente hoje, claro que não seria uma gravidez na adolescência mais pra gente. Jovem. A gente iria lidar de uma forma muito mais madura. Mas daquilo que a gente está construindo ainda, a gente não conseguiu colocar como uma prioridade ou algo que pudesse fazer sentido na nossa vida. Não que a gente não queira. As pessoas acham que a gente não quer. Não, não é porque não quer. Não tem uma idade, não tem um momento. Tem que vir muito da gente. Isso é um negócio muito, muito particular daquilo que a gente está vivendo. Mas não tem nada a ver com vontade. É mais daquilo que a gente está construindo. É um momento, né, tão mutável para a gente, uma escalada tão diferente que precisa estar no momento certo. Assim como tudo que a gente toma, as decisões que a gente toma na nossa vida são muito bem planejadas. Essa também tem que ser muito bem planejada. Bom, obrigada pelo tempo de vocês Obrigada. aqui. Quando sair projeto novo, chama a gente pra ver. Mas com Pode certeza. deixar. Estamos aqui
E queria deixar um tempo para vocês se despedirem de quem segue vocês e quem acompanha. Onde é mesmo, pessoal, que eu sempre esqueço? Aqui. Ali. Então, por favor, fiquem à A vontade. gente vai criar um perfil junto, por Léo e Evelyn, ou Eveléu, ou Evelyn e Léo, não sabemos ainda, ajuda e mentira. Levelinho. Leveléu. Leveléu. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Evelyn Camargo, Léo Bagarolo, Madai Bica, Lola Gata Superior. Continue nos acompanhando, continue vendo os nossos próximos passos, que estamos aí todos os dias nas suas redes sociais. Muito obrigado, um beijo. Um beijo. Obrigado, Mari, Eu que pelo agradeço. espaço. Como eu disse no começo, sou muito fã e vou seguir acompanhando vocês, porque vocês representam a gente de várias maneiras. E é isso, gente. Obrigada a todos vocês que mais uma vez ficaram com a gente até o fim de mais um Na Palma da Mari. Toda quinta-feira, 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da CNN Pop. Então a gente se vê semana que vem. Um beijo e até lá.